E aí galera, beleza? Vamos resolver aí o problema 12, que foi um dos problemas que a gente resolveu na última live que a gente fez com vocês. No problema 12 ele diz que o camarada está partindo com uma velocidade inicial de 4i menos 2j mais 3k, e depois de 4 segundos ele desenvolve a velocidade dele passa a ser menos 2i menos 2j mais 5k. E aí o tempo que leva para ele efetuar essa mudança de velocidade é de 4 segundos. Se a gente precisa determinar no item A qual é o vetor aceleração média, então o vetor aceleração média vai ser o ΔV sobre o ΔT. Quem é esse vetor ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. Como eu estou trabalhando com a notação vetorial, eu vou pegar a coordenada x do vetor velocidade final menos a coordenada x do vetor velocidade inicial. Vou pegar menos 2 menos 4, menos 2 menos menos 2, vou pegar 5 menos 3. E aí a gente vai ficar com o seguinte: aqui o meu vetor, a aceleração média, ele vai ser final menos inicial. Então menos 2 menos 4 na direção i. Aqui menos 2 menos menos 2 na direção j. E aqui 5 menos 3 na direção k. Tudo isso dividido pelo tempo, que é 4 segundos. Então, se a gente fizer essas continhas aí, o meu vetor aceleração média, aqui vai ficar menos 6 por 4, vai dar menos 1,5 na direção i. O j zero. E aqui vai ficar 5 menos 3, dá 2. 2 dividido por 4 vai dar 0,5 na direção k. Então isso aqui é o meu vetor velocidade média. Desculpa, o meu vetor aceleração média. No item B ele quer saber qual é o módulo desse vetor. O módulo do vetor aceleração média, o módulo desse vetor vai ser raiz quadrada de menos 1,5 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado. E aí você vai perceber que o módulo desse vetor aceleração média vai ser dado por, quando você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 1,58 metros por segundo ao quadrado. Achei o módulo da minha aceleração. No item C, ele está pedindo para a gente determinar o ângulo que esse camarada está fazendo com o eixo X. Esse ângulo, se a gente desenhar aqui eixo Z, né, ó, que é X e Z. Então aqui Z, aqui X. O X, a coordenada X, esse vetor vai ter menos 1,5. Esse vetor vai estar mais ou menos por aqui. Aqui vai ser 0,5 e aqui menos 1,5. O que eu estou querendo é esse ângulo aqui, ó. Então eu vou pegar e vou determinar quem é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. E aí em seguida eu acho esse ângulo que ele está formando como eixo X, que eu vou chamar de θ. Se a gente redesenhar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui
Aqui vai ser o ângulo alfa. Esse lado aqui é 0,5. Esse lado aqui 1,5. Então nosso ângulo alfa, a tangente dele vai ser igual ao cateto oposto sobre a adjacente, né? 0,5 sobre 1,5. Quando você faz essa conta, você vai descobrir que esse ângulo alfa vai dar aproximadamente 18,4 graus. E se eu quiser o θ, que é o ângulo que ele está formando lá com o eixo X, o θ vai ser igual a 180 menos o alfa, que aí vai me dar um θ de 161,6 graus. Se a gente quiser resolver determinar esse ângulo de outra maneira, uma coisa que a gente pode fazer é o produto escalar. Como é que a gente faz o produto escalar para determinar? Como é que a gente faz para determinar esse ângulo a partir desse produto escalar? Primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os vetores. Eu sei que um vetor é o vetor A. Eu estou querendo saber qual é o ângulo que esse vetor A está formando com o semi-eixo positivo X. Então os dois vetores que eu tenho que olhar são um deles, o vetor A. O outro vetor é um vetor que aponta na direção positiva do eixo X. Quem é que está apontando aqui na direção positiva do eixo X? O vetor unitário I. Então, eu vou ter que descobrir qual é o módulo da minha aceleração média, que a gente já sabe, 1,58. Eu vou ter que descobrir quanto é o módulo desse vetor OX. Esse vetor OX é o vetor I, que é um vetor unitário, então o módulo dele é 1. E eu preciso descobrir agora quem é o produto escalar desse vetor aceleração média pelo vetor OX. Como o vetor OX só tem coordenada I, a coordenada Y, a coordenada Z desse vetor são iguais a 0, então o produto escalar do meu vetor AM pelo vetor OX vai dar simplesmente menos 1,5 vezes 1. Então a minha aceleração média escalar OX vai dar menos 1,5. Com isso, eu tenho condições de identificar agora qual é o ângulo. Eu sei que AM escalar OX vai ser igual ao módulo de AM módulo de OX vezes o cosseno do ângulo entre eles, que eu vou chamar aqui de θ. O que eu quero é o θ, então aqui o cosseno de θ vai ser, quem é o produto escalar deles dois? Menos 1,5. Quem é o módulo de AM? 1,58. Quem é o módulo de OX? 1. Então quando você faz essa conta aqui, vai ficar o cosseno de menos 1,5 dividido por 1,58. E aí você vai achar esse ângulo. Quando você faz essa conta, esse ângulo θ vai dar aproximadamente 161,6 graus. Certo? Exatamente o que a gente tinha encontrado lá. Você pode resolver dessa maneira, usando um produto escalar, ou simplesmente olhando aqui, desenhando esse vetor num plano e determinando a partir dessa tangente e descobrindo qual é esse ângulo. Lembrando que se esse vetor tiver no espaço, se ele tiver 3 componentes, é mais indicado que você use o produto escalar para determinar qual é o ângulo que esse camarada está formando com qualquer um dos eixos. Aqui eu usei OX, mas se eu quiser saber qual era o ângulo que esse camarada aqui estava formando com o eixo Y, ao invés de OX, ao invés do vetor I, eu ia usar o vetor J. Se eu quiser saber com o Z, eu ia usar o vetor K.
e assim sucessivamente. Valeu, galera, até a próxima.